começar o programa, vamos ouvir o angiologista Ábido Farré. Que tal você aproveitar a volta das férias para saber como anda a saúde do seu sistema circulatório? Para analisar a saúde do sistema circulatório, é preciso entender que ele pode ser acometido por dois grupos de doenças, as venosas e as arteriais. As doenças venosas costumam acometer mais mulheres, pessoas mais jovens, mulheres especialmente com histórico familiar de varizes, mulheres que já tenham tido várias gravidezes. Enquanto que as doenças circulatórias arteriais costumam acometer mais o grupo de pacientes mais idoso, com diabetes, com hipertensão arterial, tabagista, ou que pelo menos tenha sido tabagista, com alterações do colesterol e triglicérides, sedentários. Então, é um outro grupo de pessoas acometidas por doenças circulatórias, mas totalmente diferentes do que as doenças circulatórias venosas, que são as doenças circulatórias arteriais. Mas você sabe quais são as principais doenças venosas? As principais doenças venosas são as varizes, as microvarizes, as sequelas das varizes, que são os edemas, os eczemas, muitas vezes até as hemorragias, as tromboflebites, que são tromboses em regiões onde existem varizes, e a evolução mais grave seria então a partir do eczema, o aparecimento de uma úlcera venosa. Para prevenir e evitar complicações, o importante é ficar atento aos sinais e procurar um angiologista. Os sinais o aparecimento de veias tortuosas, mais dilatadas do que deviam ser naquela região. Ainda como sinal, pode acontecer o escurecimento da pele, a presença de varicosidades, veinhas mais dilatadas, e muitas vezes os primeiros sinais mesmos acontecem já com as complicações. As doenças arteriais estão mais relacionadas aos hábitos de vida e histórico familiar e podem se apresentar de diversas formas. Pacientes que tenham hipertensão arterial, que façam uso de mais do que uma droga para manter essa pressão controlada, que nos exames esteja aparecendo uma perda de função renal, esse paciente deve investigar se ele não tem uma hipertensão de origem renal, ou seja, um estreitamento na artéria renal. Já pacientes hipertensos, mais idosos, com histórico familiar de dilatações da aorta abdominal, ou mesmo a aorta torácica, ou seja, os aneurismas, tem que se preocupar, pelo menos em investigar se eles possuem ou não possuem alguma dilatação e se essa dilatação está no tamanho indicado de tratamento. Pacientes que têm um histórico de AVC, acidente vascular cerebral, ou que tenham tido AVC recentemente, tem que ser investigado a respeito de presença de placas de aterosclerose ou estreitamento das artérias carótidas. Fique atento às dicas do angiologista e saiba se você faz parte do grupo de risco dessas doenças. Se o paciente tem algum sintoma, não tem idade. Se ele tem dor que acontece nas panturrilhas quando caminha, ele já tem uma indicação de pelo menos investigar o que está acontecendo. Mas, de modo geral, as doenças circulatórias arteriais, elas são doenças degenerativas, ou seja, é o envelhecimento também da parede dos vasos arteriais. E isso, obviamente, piora com o passar da idade. Então, de modo geral, as pessoas têm que se preocupar com um check-up circulatório arterial a partir de 60 anos. E é evidente que se houverem fatores agravantes, as chances aumentam de, nesse check-up, aparecerem doenças realmente arteriais importantes. Dr. Ábido reforça que um diagnóstico precoce e o devido tratamento são muito importantes. Os problemas geralmente são silenciosos e já se apresentam como complicações graves. O paciente só percebe quando já aconteceu alguma coisa, que é o caso de um AVC de origem circulatória de carótida, é o caso dos aneurismas, que muitas vezes a primeira manifestação já é uma obstrução ou um rompimento. Sendo que um rompimento de um aneurisma é sempre um evento muito grave. O aneurisma cerebral, ele também deve ser tratado pelo angiologista? Isso é uma ótima questão. O aneurisma cerebral, ele tem uma outra
conotação, uma outra origem, que geralmente é uma malformação dos vasos cerebrais. E é muito importante que o paciente perceba que o aneurisma cerebral deve ser tratado pelo neurocirurgião ou pelo menos identificado pelo neurologista. Apesar de ser um aneurisma, é numa área totalmente inacessível ao angiologista e, portanto, deve ser visto e acompanhado por neurologista ou neurocirurgião. Informações bem detalhadas sobre as doenças, os métodos de prevenção e tratamentos dos problemas do sistema circulatório estão disponíveis no site www.endovasc.med.br.